E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre a Quaresma, né? O que significa esse tempo litúrgico, o que realmente significa a Quaresma. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal se ainda você não é inscrito e ativando o sininho aí para estar sempre acompanhando as notificações novas aqui no nosso canal no YouTube. Mas então vamos lá. O que significa a Quaresma? A Quaresma é um tempo litúrgico de conversão, né? É um tempo litúrgico, ou seja, um período dentro do ano, né, dentro do calendário da igreja, que é marcado para preparação para a grande festa da Páscoa. É um tempo de arrependimento dos pecados. É um tempo de mudar algo que auxilie a nossa vida santificada, algo que possa nos deixar mais próximos de Cristo. A quaresma basicamente ela dura 40 dias. Ela começa na quarta-feira de cinzas e ela vai terminar lá no domingo de Ramos, que é um domingo antes do domingo da Páscoa. A cor litúrgica para esse tempo, né, esse período do ano da igreja, é a cor roxa, que significa luto, significa penitência. A quaresma é então um tempo de reflexão, um tempo de penitência, um tempo de conversão espiritual, realmente um tempo de preparação para o mistério da Páscoa. A Quaresma não é algo simples, é realmente um tempo de profunda meditação sobre os nossos pecados, sobre a necessidade que temos de nos arrepender e também do preço que foi necessário para que esse arrependimento chegasse até o nosso Criador. Quando nós falamos sobre penitência, meditação, arrependimento, tem um salmo que ele chama muito a atenção nesse sentido, tá? É o Salmo de número 51, em especial nos primeiros 12 versículos. O contexto desse salmo, então, é de uma história muito conhecida, né? Uma história que acabou trazendo consequências irreversíveis. A história que eu estou falando é a história de Davi com Batseba. O que acontece é que Davi ele tinha diversas esposas e concubinas, né, que eram mulheres que ele tinha por ele ser o rei. Só que mesmo assim, ele viu uma mulher quando ele estava no pátio e ele quis tomar posse dessa mulher. Só que o que acontece? Essa mulher ela já era casada. Então ele tramou a morte do marido dela. Ele enviou ordens para que ele fosse colocado na frente de batalha, para que assim, mais facilmente ele acabasse morrendo. O marido de Batseba era Urias, e foi exatamente isso que aconteceu. Urias foi mandado à frente de batalha, ele morreu em batalha. E após isso, então, Davi, ele tomou posse de Batseba, eles casaram-se, né? E Davi acabou engravidando. Só que Deus ele reprovou a atitude de Davi. E aí ele envia o profeta Natã até Davi para que ele comunicasse isso para Davi, que aquilo que ele havia feito era errado, que aquilo transgredia a vontade de Deus. Então esse Salmo 51 ele foi escrito quando Davi conseguiu entender que aquilo que ele havia feito realmente era pecado. E ele se arrepende do que ele fez. E é mais ou menos sobre isso, então, que o Salmo 51 vai falar. Assim está escrito: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como risopo, e ficarei mais limpo.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um voluntário espírito. Tem aqui então esse trecho do Salmo que nós queremos usar como base para a nossa meditação na Quaresma. Como eu já falei anteriormente, a Quaresma é um tempo de arrependimento, é um tempo de confissão dos pecados. E Davi ele inicia esse salmo implorando o perdão do pecado dele, implorando o perdão da sua transgressão. Quantas vezes nós também agimos como Davi, fazemos algo que está ao nosso alcance, né? Mesmo que seja algo errado, pelo simples fato de nós podermos fazer. Por vezes, até mesmo quando nós queremos fazer algo de bom, nós acabamos pecando. Muitas vezes nós nem nos damos conta desse nosso pecado. Estar arrependido não é apenas dizer eu me arrependo. Assim como ser cristão também não significa não pecar. Afinal, isso só vai ser possível quando nós ressuscitarmos em glória junto a Cristo. O cristão ele se diferencia do mundo porque ele crê em Cristo como seu Salvador e Libertador. O cristão ele já não está mais preso às amarras do pecado, porque Cristo já o libertou. O crente ele peca sim, é verdade, mas isso não quer dizer que ele vive em pecado. Ele não quer viver em pecado, por isso ele se arrepende das suas transgressões. Como eu disse antes, estar arrependido não é apenas dizer, eu me arrependo, mas sim confessar essa transgressão ao nosso Criador. Pedir que Ele perdoe os nossos pecados e viver na certeza desse perdão. Que esse perdão é real por causa daquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. E supliquemos juntamente com Davi, no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Senhor, nos perdoe. Nesse período de Quaresma, olhar para dentro, reconhecer as nossas transgressões, os nossos pecados, é necessário. No período da Quaresma, em especial, nós somos movidos a olhar para os planos da salvação de Deus. Salvação essa que Deus preparou desde Gênesis, desde Adão e Eva. Nós somos movidos a quebrantar os nossos corações, mas não para conquistar algo diante de Deus, mas justamente porque tudo já nos foi conquistado por meio de Cristo. No versículo 4 nós lemos: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas espera aí, aquilo que Davi havia feito não tinha sido contra Urias, contra Batseba? Como que ele pode dizer que foi contra Deus somente? A verdade é que, em última análise, os nossos pecados contra os nossos irmãos também são pecados contra Deus. Afinal, Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança e os colocou para serem amados uns pelos outros, e não odiados. No Salmo como um todo, mas em especial aqui no versículo 5, do 5 ao 7, nós vemos que Davi, reconhecendo que nasceu em pecado, que desde a concepção de sua mãe, ele já era pecador, só que ele não toma uma atitude de vítima diante da situação. Ele não fala que isso é culpa dos seus pais ou dos seus antepassados. Pelo contrário, ele reconhece o seu estado de pecador e, mais uma vez, ele pede para que Deus o purifique. É esse espírito de humildade que nós também queremos compartilhar hoje, nesse período da Quaresma. Que nós possamos olhar para os nossos pecados e pedir perdão ao nosso Deus. Perdão esse, mais uma vez lembrando, que é real e eficaz por causa daquilo que Jesus fez. Nesse ano de 2021, no período da Quaresma, nós aqui da Celca e Teresina, nós queremos trabalhar o tema O Templo da Nova Aliança.
Na época dos hebreus, né, do povo de Israel, bem como também nos dias de Davi, a figura do templo ela era muito importante. Afinal, era onde habitava o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Davi, nesse salmo, ele pede a Deus para que não o lance fora da presença dele. Ou seja, que os pecados que Davi cometeu não sejam um motivo para que Deus o afaste de sua presença. Por isso ele pede para que esses pecados sejam perdoados e que ele possa estar na presença de Deus novamente. No Novo Testamento, o templo ele se mostra de uma forma um pouco diferente. No Novo Testamento, o templo é Cristo. Cristo é o templo da nova aliança. Durante esses 5 finais de semana da Quaresma, que iniciaram no dia 21, né? Iniciamos no dia 21 e vamos terminar lá no quinto domingo da Quaresma, que é um domingo antes da Páscoa, né? Nós queremos trabalhar esse tema do templo da nova aliança. No dia 21 nós falamos sobre o cordeiro, né? Um aspecto do templo, o sacrifício. No segundo final de semana nós queremos abordar o tema a nova aliança. E durante os próximos finais de semana continuaremos dentro desse grande tema do templo. Os textos separados para esse período da Quaresma, eles nos permitem fazer essa analogia, né, entre o templo, o santuário da presença de Deus no Antigo Testamento e Jesus Cristo, que é o Deus presente no Novo Testamento e também até hoje em nossas vidas. Isso é a Quaresma, um tempo de reflexão, de arrependimento, que nos move a olhar para o domingo de Páscoa, para o que aconteceu na Semana Santa, nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao nosso Deus e acreditar que esse perdão é real por causa daquilo que Jesus fez em nosso lugar. Muito bem, pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são convidados a estarem conosco no facebook.com/celquiteresina, acompanhando os nossos cultos nesse período da Quaresma. Eles continuarão gravados também para quem ver isso posteriormente e quiser procurar esse conteúdo lá, o culto, né, bem como o sermão e os estudos bíblicos referentes ao tema. Então vocês são nossos convidados. Nós temos cultos domingo às 9h30 de forma presencial, né, e também online. Apesar de que nesse período da Quaresma, em virtude da pandemia, a certeza é do culto online, certo? Culto presencial aqui na Celque Teresina nós teremos apenas, a princípio, no dia 14 de março de 2021, tá? Mas os nossos cultos online, seguindo essa temática do Templo da Nova Aliança e estudando mais a Quaresma, continuarão de forma online, domingo às 9h30, e vocês são nossos convidados, certo? Mais uma vez aí, quem ainda não deixou o like, deixa o like aí pra gente, certo? Se inscreva no canal para continuar acompanhando e ativem o sininho. Deus abençoe a cada um de vocês.